Quantos portam Bíblia? Uma Bíblia? Duas Bíblias? Recorra a vossa Bíblia, por favor, e vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Como de costume, se vosotros podem quedar-se sobre os pés, como disse o pastor Adriano Abreu, não? Quem escreveu, quizás escreveu sentado, pero temos por la costumbre quedar-se em pé. Provérbios, por favor, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 28 e versículo 13. Provérbios 28, 13, adelante. É o texto que vamos ler juntos. Mientras vosotros encontram o texto, o Senhor ministrou a mi coração um tema para compartilhar com vosotros esta manhã. E o tema é vencendo el pecado. Vencendo el pecado. Quantos podem repetir juntos comigo? 1, 2, 3. Muito bem. Provérbios 28, 13 e 14. Quantos encontraram? El que encubre seus pecados não prosperará, mas el que confessa e se aparta alcançará misericórdia. Bem-aventurado el hombre que sempre teme a Deus, mas el que endurece su coração cairá em el mal. Vamos orar? Allí donde está, cerre vossos olhos. Ore ao Senhor. Senhor, te alabamos por esta preciosa manhã, donde nos reunimos para cenar. E nos reunimos também para ser ministrado por tu palavra. Tivemos a oportunidade de cantar alabanças que declaram tu grandeza, tu majestade, tu soberania. Senhor, pero temos hambre de tu palavra. Uma vez mais, te pido que o Senhor possa enviar alimento e alimento fresco para nossas almas e podamos sair de aqui fortalecido em el nome de Jesus. Amém. Sentaros, por favor. Recorde a la persona que está a su lado el tema de la predicación, por favor. Bueno, si nosotros vamos a hablar de pecado, antes yo creo que es importante traer la definición de lo que es pecado, ¿no? Hay tantas definiciones, pero una de ellas que yo apunté aquí para no me olvidar es que el pecado se refiere a cualquier acción, pensamiento e atitude que se opõe à vontade de Deus. A vontade de Deus está. Estou me sentindo uma pessoa muito famosa agora com vosotros aqui. ¿Dónde estava? El pecado é qualquer coisa que se opõe à vontade de Deus. Pensamento, atitude, palavra. E a vontade de Deus está revelada a nós em la Escritura. Não? A Escritura está a vontade de Deus. Isso é pecado. A notícia é que todos pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos de la glória de Deus. Então, se eu estou falando de um pecador para pecadores, diz a Bíblia que aquele que diz que não comete pecado, mente. E a mentira é um pecado. Então, hasta quando intento dizer que não sou um pecador, estou pecando. Então, este jovem senhor que vos habla, mira, jovem senhor, é tão pecador como qualquer um de vosotros. A diferença é que os pecados que eu pratico são uns e os que tu praticas são outros. Essa é a diferença. Cada um é tentado, diz a Bíblia, segundo suas próprias concupiscências. Que palavra difícil, não? Cada um é tentado por seus próprios desejos. Cada um tem sua luta personal. Eu tenho as minhas, que tenho que lutar todos os dias. Então, o pecado não é uma exclusividade solamente de um grupo, tampouco a santidade é exclusividade solamente de uma parte da sociedade. Agora, quando nós vivimos em la prática del pecado, e uma coisa é pecar, outra coisa é viver em la prática del pecado, ¿no? Pecar todos pecamos. Vivir em la prática del pecado, eu espero que não. Porque vivir em la prática del pecado é pecar de forma repetitiva, de forma consciente e premeditada. Então, eu hago de forma voluntária, repetida, lo sei que lo é e sigo fazendo. Isso é viver em la prática.
Ahora, pecar é quando nosotros decimos una palabra que no es de las mejores, que no puedo repetir aquí en la plataforma, y dice, perdona. Pasa algunos pensamientos por la cabeza y decimos, que no debería estar pensando en estas cosas. Pero no hacemos de forma repetida, no hacemos de forma premeditada, no hace parte del costumbre de cada día de un creyente. Ahora, declara la Biblia que cuando nosotros vivimos en la práctica del pecado, somos esclavos del pecado. Juan, Evangelho de San Juan 8:34. Mira lo que dice. Evangelho de San Juan 8:34. ¿Está en la pantalla? Sí. Jesús le respondió, de cierto os digo. Quem está hablando aqui é Jesus. Jesus, não é palavra do pastor Michael, é Jesus. Que todo aquele que hace pecado, que diz? Esclavo és del pecado. E Cristo não chamou a nenhum de nós outros para a esclavitud. Cristo nos chamou para a liberdade. E liberdade é poder pecar e não pecar. Eu creio que é Pablo que diz, eu puedo todo, pero não são todas as coisas que me convém hacerlo. Então, eu não peco não é porque não puedo, eu puedo, pero não quero. Não quero. Isso é ser livre, é ter a oportunidade de elegir entre uma coisa e outra. Então, hoje eu quero falar desta luta constante e diária que cada um de nós outros travamos, que é a luta contra o pecado. Eu digo que o pecado é o câncer da sociedade. O pecado nos aparta de Deus, rouba nossa comunhão com o Senhor, trae duras consequências, não só para esta vida, pero para toda a eternidade. E mientras estamos em esta carne, em esta natureza, seremos al menos tentados. Pero tentado não é pecado. Jesus foi tentado, pero não pecou. Então, às vezes dizem, ai, pastores, que tenho uma tentação. Bueno, tu não eres melhor que Jesus. Alguns de nós outros seremos tentados em algumas determinadas áreas da vida. E o problema não está em ser tentado. O problema está em ceder a la tentação. Porque Jesus venceu a tentação. E o Senhor incluso diz a palavra que não vino sobre vosotros tentação que não seja humana e que vosotros não podem suportar. Então, ai, pastor, aqui eu não suporto. Sim, podemos suportar. Sim, podemos suportar com a graça e a força do Senhor Jesucristo. Não podemos suportar por nós mesmos, pero com a graça e a ajuda do Senhor, sim, podemos suportar. Bueno, a boa notícia é que se o pecado existe, é uma realidade, ele vino para esclavizar o homem, Cristo vino para liberar ou para libertar o homem da esclavitud del pecado. Mira lo que diz Romanos 6:14. Vamos com a pantalla, assim vamos mais rápido. Diz assim, Pablo nos disse, porque o pecado não se ensenhoreará. Há outra tradução que diz que o pecado não terá domínio sobre vosotros. A minha esta palavra é mais fácil. Não terá domínio sobre vosotros. Pois não estáis bajo a lei, sino bajo a graça. Então, a palavra do Senhor diz que que o pecado existe, que é uma realidade, que somos tentados, Ele não terá domínio sobre nós outros. Não será o Senhor de nossas vidas, porque já temos um Senhor. Cristo é nosso Senhor. Então, estamos bajo o senhorio e o domínio de Cristo. Agora, pastor, vamos ser mais prático e mais direto. Intentarei. Como podemos vencer o pecado? Se é que existe, é uma realidade. Todos somos tentados. Eu sou tentado de uma forma, o pastor é de outra. Vale, isto já lo sabemos, mas eu quero vencer. Eu quero triunfar. E como triunfar? Reconhecendo nossa debilidade. O problema é quando o homem intenta vencer por si solo. Ou crê ser muito santo. Não, esta palavra não é para mim. Porque eu sou um santo homem de Deus. Uma santa mulher do Senhor Jesucristo. Vale. Quer subir ao céu agora ou depois do almoço? Não? Então, esse é um problema. É quando nos ponemos em uma condição, em uma hipocrisia, em uma santidade hipócrita, a dizer,
eu não tenho problemas com isto. Eu não tenho nenhuma tentação, nenhum pecado. Não, eu sou um santo homem de Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer a debilidade. Sabe que há uma associação em Brasil, aqui também em Espanha, há que se chama Alcoólatras Anónimos. Alcoólicos Anónimos, não? E quando uma pessoa vai a esta reunião, a esta charla, a primeira coisa que se pide é que reconozca que é um enfermo, e é muito duro. É reconhecer que isto é uma enfermidade, que tem uma dependência do álcool. Porque se logo não reconhece, vai ser como nós outros vemos os vídeos aí, quando a polícia para uma pessoa que está borracha conduzindo, e o polícia diz, ha tomado uma, não? Ele diz, não, que vá, não? Que não habla bem, não camina bem, mas diz, não, estou muito bem, estou sóbrio. Já han visto um borracho tentando dizer que está sóbrio? É a mesma coisa um pecador quando não reconhece que é um pecador. Então, o primeiro passo é reconhecer minha debilidade, é rendir-se e dizer, Senhor, eu sou um pecador, eu reconozco meus pecados, pero solo não puedo. Sabe, irmãos, às vezes não vencemos porque lutamos solos, pero o Senhor está com nós outros para lutar cada peleia, sobre cada tentação, sobre cada luta, sobre cada pecado. O Senhor nos brinda auxílio e proteção. Então, se reconozca esta manhã que somos débiles, somos pecadores e não podemos vencer por nossa própria conta. Necessitamos da ajuda de Deus para vencer o pecado. Esse é o primeiro passo. O segundo, eu apontei porque esta pronunciação me hace um pouco difícil. Isso que a irmã Mônica falou. E confessaos. Não, e confessaos. Confessaos está bem, não? Eu creio que o arrependimento e a confissão fazem parte do processo. O problema não está com o pecado, porque Cristo venceu o pecado na cruz. Primeiro, o problema está com pecados ocultos. Recorda o texto que nós outros leemos ao princípio, diz que el que encubre su pecado não prosperará. Então, o problema está quando eu intento poner por debaixo, sabe, de la alfombra. É a alfombra que se diz? Sim? Sabe quando vai chegar? Eu não sei se vosotros, quando já passou isso com vosotros. Aqui em Europa não passa muito, não? Mas em Brasil passa muito, que a gente não comunica que vem visitar nós outros. Nós outros estamos de pijama, a casa não está mais ou menos, e chega aí uma pessoa abaixo e nós outros vamos arreglando as coisas, ocultando uma coisa. Alguns de nós outros têm até um trasteiro dentro de casa que não se pode abrir a porta porque as coisas vêm por arriba. É a mesma coisa no mundo espiritual quando nós outros vamos ocultando, vamos deixando aí em este rincão e ao final não há uma solução. Então, o arrependimento, a confissão, faz parte deste processo de liberação. Então, arrepender-se é: eu tendrei a oportunidade de volver a ser, pero não harei, porque estou arrependido. Confessar é libertador, irmãos. Confessar é libertador. Busca uma pessoa madura, um crente em la fé que tu pode confiar, porque confessar libera. Diz assim, quando nós outros pecamos, então se nós outros devemos nos arrepender, pecar, confessar nossos pecados delante de Deus, e diz a Bíblia que Deus é fiel para perdonar e para limpiar. Então, este perdão, esta regeneração, passa por el processo de la confissão. Certifique, por favor, que a pessoa que está a tu lado está desperta, por favor. Só um momento. Você está com os dois olhos abertos. Está? Sim ou não? Muito bem, então seguimos um pouquinho mais. 1 Coríntios ou não? 1 Juan. Lupe já tem um ataque do coração, diz. 1 Coríntios não. 1 Juan, Lupe. 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, nos enganamos ao pastor da igreja. Sim? Se eu digo que não tenho pecado, eu engano a meu marido, a minha mulher, a meus filhos. A quem engano? A nós outros mesmos. E a verdade não está em nós outros. Agora, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. Amém?
3. Como vencer o pecado? Resistindo a tentação. Hay que resistir. Hoy vou predicar em português hoje. Isso. Suportar a tentação. ¿Sabe por quê, hermano? A Bíblia diz que todo que há aparência de lo que é mal, nós devemos huir. Então, há pessoas que têm debilidades em algumas áreas da vida e seguem, a palavra que eu utilizaria em português é flertando com o pecado, que não é em português também, não? Pero seguem neste enamoramento com o pecado, sabe? Como? Flerteando, mira, isso é que idioma, irmã Mônica? Seguro que algum idioma é, não? Então, sigue aí uma relação, sabe, sabe quando tu está enamorado de uma pessoa, pero no, em Brasil nós chamamos paquerar, pero solo de mirada, assim, solo mira, que passa, mira, não? Então, esta relação com o pecado é muito perigosa, Então, nós não devemos jugar com o pecado, não devemos bromear com um tema tão sério, pero devemos resistir ao pecado, resistir à tentação, huir de situações que nos levam ao pecado. Huir de situações. Por exemplo, há pessoas que tiveram problemas com as bebidas, bebiam todas, como eu digo em Brasil, de la 1 a 51, que é que em Brasil há uma bebida que se chama 51, é muito famosa. Então, eu digo, de la 1 a 51. Essa pessoa não poderá acercar-se a um bar com a mesma facilidade que outras pessoas. ¿Por quê? Porque é sua debilidade. Então, se não estar exposto a situações que te levam a pecar. Mira Santiago, mira que texto precioso. Santiago capítulo 4 e versículo 7. Submeteos, pois, a Deus. Resistid al diablo e huirá de vosotros. Acercaos a Deus e Ele se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, e vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Se acerca a Deus e Ele se acercará a vosotros. O Senhor só está esperando um primeiro passo de nós. Como bom Padre, Ele está de braços abertos. Então, se resista ao pecado. 4. E eu creio que é o último. Não, é o penúltimo. 4. Busque a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é um bom amigo em los duros momentos de tentação. Às vezes não podemos contar com a ajuda de outras pessoas, porque quizás as pessoas não irão nos entender. Pero podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Esse é o momento de dobrar as rodilhas e dizer: Espírito Santo, eu necessito de tua ajuda. Tu eres meu melhor amigo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz assim: Digo, pois, andad em el Espírito, e não satisfagais los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quiseres. Hoy algo pasa con mi español hoy. Há uma oposição clara entre a carne e o Espírito. Se nós queremos vencer a tentação, devemos nos acercar ao Espírito Santo. Ele é o bom amigo que estará conosco em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E termino. Como vencer o pecado? Cultivando a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para vencer qualquer tentação. Cristo enfrenta a tentação com a palavra. A palavra é poderosa. Por isso é importante conhecer alguns textos de memória, ter a Bíblia sempre cerca. E no momento em que somos tentados, recorra a Bíblia, a palavra do Senhor, empiece a ler a palavra do Senhor, porque a palavra é nosso guia, a palavra é nossa fortaleza, a palavra nos ajuda a vencer o pecado. Por isso devemos ler-la, meditar-la, praticar a palavra, sermos alimentados por la palavra. A palavra te dará força, 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 força.
E termino. A título de conclusão, mis hermanos. La vitória sobre o pecado é possível. Essa é uma palavra que deve estar claro. La vitória sobre o pecado é possível. Agora, é graças a la obra de Cristo em la cruz. Não por nós, por la obra de Cristo. 1 Coríntios 15, 57, Pablo nos disse: mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesucristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Eu quero te invitar a reflexionar esta manhã sobre as áreas de tu vida. Se tu pode, de onde está, cerrar tus olhos. E eu quero te invitar esta manhã a reflexionar sobre as áreas de tu vida, onde tu estás lutando contra o pecado. Que passos você pode tomar para vencer estas áreas de tu vida ou este pecado? Ora esta manhã por la ajuda do Espírito Santo. Clame por la ajuda do Espírito Santo para que tu possa vencer o pecado e viver uma vida santa em Cristo Jesus. Busque a companhia de hermanos e hermanas em Cristo que te animem e te apoiem a lutar contra o pecado. Además, eu quero que você sepa que você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem uma comunidade que está na mesma luta para chegar a los cielos, a las mansiones celestiales. E diz a Bíblia que allí não entra pecado. Allí é um lugar de santidade. E todos estamos lutando para chegar em este caminho. Tu não estás solo. Tu não estás sola. Estamos juntos em esta causa e em esta luta. E o Senhor está a nosso lado, peleando cada dia contra os reinos de las tinieblas. Por isso, esta manhã clame por Cristo. Se você pode poner sobre seus pés, por favor. Se os músicos querem acercar. A Bíblia é muito clara e nós lemos este texto ao princípio do sermão que diz assim: el que encubre seus pecados não prosperará, mas el que los confessa e se aparta alcançará misericórdia. É necessário confessar, arrepender, pero é necessário apartar-se. De nada sirve venir aqui de orar, confessar e volver à mesma prática. Recordam de la mulher que foi atrapada em el ato de adultério e cada um estava com uma pedra em las manos para apedreá-la? Jesus pergunta a las pessoas: ¿dónde estão tus acusadores? E ela disse: desde el maior hasta el menor, todos se fueron. Pero Jesús, antes de liberar a mulher, declara uma palavra muito importante: yo tampoco te condeno, pero volvas y no peques más. El Senhor salvou a vida desta mulher, pero não estava de acordo que ela volvisse à mesma prática pecaminosa. Então, o texto diz que aquele que confessa e se aparta alcançará misericórdia. E diz assim: bem-aventurado el hombre que sempre teme al Senhor. El temor a Deus é muito importante. Um dos problemas que temos em la atualidade é a falta de temor a Deus. Porque pecar, não confessar, ocultar e seguir como se nada hubiera passado é falta de temor. Pero el temor a Deus nos blinda. El temor a Deus nos aparta de qualquer coisa pecaminosa. Podem tocar algo aí, chicos? Isso. Só um solo, só para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Padre. Senhor, nós outros queremos confessar nossos pecados delante de Ti. Pecado tem nome, hermanos. Então, se você conhece por los nombres, confesse ao Senhor este momento. Abra tu coração, abra tu boca e diz: Senhor, confesso delante de Ti. Confesso, Senhor, que sou um homem pecador. E peco, Senhor, em palavras, em atitudes, em pensamentos. Pero nos rendimos delante de Tu presença esta manhã. Clamamos por misericórdia, por perdão e por restauração. Perdona-nos, Senhor. Límpia-nos, Senhor. Porque Tu eres santo.
Tu eres santo, Tu eres santo, Tu eres santo, Tu eres santo. E esta casa é tu morada, esta casa é tua habitação, esta casa é tu lugar. E esta casa precisa estar limpa, ordenada, purificada, para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa obrar, para que o Senhor possa trabalhar. Por isso, purifica-nos, limpa-nos esta manhã. Passa com a sangue purificadora sobre este lugar, transformando nossas vestiduras, como diz a letra da canção, mais branca que a neve, Senhor. Nós outros oramos em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Vamos aplaudir ao Senhor.